encapsulados e de bactérias. Quando a gente trata de autocicatrização, quando é essa autocicatrização natural inerente do próprio material cimentício, a gente chama ela de autocicatrização autogênica, e quando a gente adiciona nesse material cimentício, lá no momento da mistura, um agente de autocicatrização, ela é chamada de autocicatrização autônoma, então ainda existe essa diferença de conceito. Mas como o nosso foco aqui é sobre bactéria, vamos aprofundar um pouco sobre isso. Eu trouxe aqui uma imagem de microscópio eletrônico de varredura, de uma bactéria que eu usei durante o meu mestrado. Ela chama Bacillus subtilis. Como eu já disse para vocês, as bactérias usadas para esse fim de autocicatrização, elas não são patógenas, elas não causam nenhum tipo de doença. Essa bactéria, por exemplo, a Bacillus subtilis que eu usei no meu mestrado, ela foi isolada de uma plantação de arroz. É uma bactéria normal que existe no meio ambiente. As bactérias do gênero Bacillus, então, são as mais empregadas para autocicatrização de fissuras e, atualmente, também começou-se a estudar bactérias isoladas de caverna. Eu trouxe aqui uma imagem do interior de uma caverna, onde nós temos aqui a formação de estalactites e estalagmites, e as bactérias de caverna, elas começaram a ser estudadas para esse fim de autocicatrização, porque foi comprovado que a formação de estalactites e estalagmites, que nada mais são do que formações de carbonato de cálcio, elas não são formadas apenas por um processo abiótico. Existem micro-organismos que estão envolvidos nesse processo. E aí um dia eu assisti uma palestra nessa área de autocicatrização e a palestrante falou uma coisa que eu achei bem interessante, bem prática, né? Ela falou que bactéria é que nem gente. Cada uma gosta de uma coisa diferente. E, por exemplo, por que usar bactéria de caverna, né? Qual é o potencial do uso desse tipo de micro-organismo na autocicatrização? Porque esse tipo de micro-organismo gosta de precipitar carbonato de cálcio, ele está acostumado a precipitar carbonato de cálcio no ambiente natural dele. Então, a chance de eu pegar um micro-organismo com essa capacidade natural de precipitação e aplicar ele a um concreto em uma argamassa, a chance de sucesso da autocicatrização é muito maior. Então, dentre os micro-organismos utilizados, os principais são as bactérias do gênero Bacillus e, nos últimos anos, então, começou-se a estudar sobre as bactérias isoladas de caverna. E existem 4 pontos principais que são muito importantes em relação à adição de bactérias aos materiais cimentícios para autocicatrização. O primeiro ponto é que, como eu disse para vocês, essas bactérias são ambientais, elas são facilmente encontradas em diferentes ambientes, sejam cavernas, plantações, como por exemplo da Bacillus subtilis isolada de uma plantação de arroz. Existem bactérias do solo que também são utilizadas para precipitação. Então, elas são muito facilmente encontradas e se consegue reproduzir essas bactérias em uma grande quantidade de maneira muito simples. Para vocês terem uma ideia, quando eu comecei a estudar sobre o tema, eu comprei um Eppendorf com uma solução bacteriana. Um Eppendorf, ele tem mais ou menos o tamanho de uma tampa de caneta. E aquele Eppendorf, com uma pequena quantidade de bactéria, eu utilizei durante o ano de 2014 no meu TCC, 2015, 2016 e 2017 no mestrado. Então, você pega uma pequena quantidade, porque o micro-organismo ele é de fato muito pequeno, e você consegue replicar isso N vezes, né, durante o tempo que você precisar. Outro ponto muito importante e que se tem que é fundamental para o sucesso da aplicação das bactérias em concretos e argamassas, é que essas bactérias elas precisam ser álcali resistentes, ou seja, resistentes a ambientes alcalinos. Lembrando que o pH do concreto ele varia entre 11 e 13, então, se a bactéria ela não for resistente a um ambiente alcalino, no momento que ela for adicionada à matriz cimentícia, ela vai morrer. Então, para a bactéria ser aplicada ao material cimentício, ela precisa ser resistente a ambientes alcalinos. Outro ponto que é um ponto chave para o sucesso da autocicatrização por adição de bactérias é a transformação dessa bactéria em esporos. Bom, eu sei que são termos mais da microbiologia, mas a gente precisa entender um pouco para ver de fato essa aplicação.
O que são esporos? Bom, os esporos eles são formados pela bactéria quando ela se encontra em qualquer situação adversa ao seu crescimento. A bactéria tende a crescer no concreto pelo seu pH? Não. Ela tem nutriente no concreto para se reproduzir? Não. Então, se eu adicionar ela em forma vegetativa, nessa forma de bastão que está aqui na imagem que eu mostrei para vocês, no concreto, duas coisas podem acontecer. Uma delas é que no momento da mistura, essa célula pode se romper e a bactéria morrer, porque essa parede celular, ela não é resistente, né? E a outra situação é que ela pode se transformar em esporo dentro da matriz cimentícia. Por essa parede celular bacteriana que não é esporo, não ser resistente, a maioria das vezes a gente adiciona o próprio esporo dentro da matriz. E, então, como eu faço para ter esse esporo? A bactéria eu reproduzo em um líquido, em um meio de cultivo, e para ela passar pelo processo de esporulação é muito simples. Por quê? Porque se eu mudar a temperatura, se eu colocar uma temperatura que ela não está acostumada, ela já vai se transformar em esporo. Então, por exemplo, eu tenho o meu cultivo de bactéria, eu quero que ele vire esporo, eu coloco ele numa geladeira ou numa câmara fria, uma temperatura de 5 a 10 graus, e em 8 horas, de 8 a 10 horas, eu vou ter o meu esporo. E aí, esse esporo, ele é extremamente resistente, então eu posso adicionar ele no momento da mistura do meu concreto, que essa célula não vai se romper. E o esporo, ele tem uma atividade metabólica bem baixa, e muito dificilmente o próprio esporo vai precipitar os cristais de carbonato de cálcio. Mas o que acontece na abertura de uma fissura? A partir do contato com a umidade, a bactéria ela tende a germinar, a voltar a ser essa célula em forma de bastão aqui da imagem, e daí precipitar cristais de carbonato de cálcio e fechar a fissura. Então, o esporo ele é importante para que a bactéria não morra no momento da adição, e depois, né, da abertura de uma fissura, ele volta a germinar, virar essa célula na forma de bastão. E o outro ponto que é muito importante é a produção de biofilme. Eu prometo que é o último termo de micro mais específico que eu vou usar aqui na apresentação. O biofilme, ele é como se fosse um tecido formado pelas bactérias, vocês podem ver na imagem aqui de baixo. Estão vendo, todos esses bastões aqui são as bactérias, só que está com uma ampliação menor do que a imagem de cima, e elas vão se reproduzindo e formando esse tecido que é chamado de biofilme. Esse biofilme é uma forma de proteção dessas bactérias, mas o contexto do biofilme nos materiais cimentícios é o seguinte: em um meio de cultivo não aplicado ao material, quando a bactéria produz esse biofilme, ela altera o pH daquele meio de cultivo. E uma das formas de precipitação de carbonato de cálcio nos materiais cimentícios é justamente pela mudança do pH. Isso quer dizer que eu consigo testar in vitro, num caldo, no meio de cultivo, se a bactéria que eu quero estudar, ela precipita cristais de carbonato de cálcio pela mudança de pH, que é um dos mecanismos que a gente vai falar mais adiante, antes mesmo de aplicar essa bactéria ao material cimentício. Então, é uma forma de seleção e por isso esse ponto é importante também. E aí eu trouxe aqui um panorama para a gente refletir o porquê de se estudar materiais autocicatrizantes. Bom, primeiramente nós temos que os materiais cimentícios, sejam concretos ou argamassas, eles são grandemente utilizados na construção civil, seja pela sua elevada resistência, como também, né, a sua facilidade de se adaptar a diferentes formas geométricas. Porém, mesmo estes materiais, eles estão sujeitos à fissuração, sendo que as fissuras, elas são um problema inerente à maioria dos materiais à base de cimento, principalmente pela sua baixa resistência à tração. Mesmo que pequenas fissuras são permitidas no próprio dimensionamento de estruturas de concreto armado, lá na NBR 6118, que dependendo da classe de agressividade, fissuras de até 0,4 milímetros são permitidas, mesmo essas fissuras pequenas que não causam um dano estrutural, elas resultam na degradação do material cimentício. Por quê? Porque a partir daquela fissura, a umidade, agentes agressivos, cloretos, adentram na matriz e aceleram a sua degradação, diminuindo, então, a sua vida útil e a sua durabilidade. Frente à nova norma de desempenho, né, que nossas estruturas precisam durar 50 anos,
esse ponto é muito importante. Então, a autocicatrização é, de fato, um ponto importante de ser estudado. E as bactérias, então, elas surgiram como uma inovação para a solução dessa problemática existente, sendo que, como eu disse para vocês, uma das maiores preocupações quando se fala da adição de bactéria é porque muitas pessoas ligam a bactéria à doença, mas esse tipo de bactéria não causa nenhum tipo de doença, e está sendo estudado em vários laboratórios de todo o mundo, sendo indicado como uma solução de restauração ecológica e promissora. Existem, sim, limitações ainda, eu vou falar isso ao longo da palestra, pontos que ainda não estão claros de como se tem a influência dessa autocicatrização frente a algumas condições, mas se tem estudos muito promissores, né, indicando que é uma solução, de fato, aplicável a estruturas. E aí eu trouxe aqui 3 pontos e uma pergunta, né? Qual é a motivação para o estudo de materiais autocicatrizantes? Bom, o primeiro ponto aqui é em questão de custo. Existem estimativas que dizem que países desenvolvidos, atualmente, eles já gastam mais na manutenção de estruturas do que na construção de novas estruturas ou novas edificações. Enquanto países em desenvolvimento se gasta muito em novas estruturas, sim, mas se tem um sério problema de degradação, de deterioração precoce das estruturas, um problema que precisa ser selecionado. Outro ponto que se tem de motivação para esse estudo é a relação do retrabalho. Então, quando você tem um material autocicatrizante, se uma fissura abrir, ela vai se fechar automaticamente. Enquanto em uma estrutura convencional, sem material autocicatrizante, em fissuras maiores do que 0,1 milímetros, né, que nós vimos lá que tem autocicatrização natural do material, se precisa fazer uma reparação quando as fissuras se abrem. Essa reparação requer um profissional especializado para fazer essa manutenção, e também nós temos associado a esse profissional a necessidade de adquirir um material para corrigir essa fissura, e também temos tudo isso associado à dificuldade, muitas vezes, de acessar o local onde essa fissura está acontecendo. Então, se você tiver um material que sela essa fissura de forma autônoma, é muito melhor do que você ter que reparar essa fissura depois que ela aparecer. E o terceiro ponto é em questão da sustentabilidade. Por que os materiais autocicatrizantes são considerados sustentáveis? Primeiro porque, quando uma fissura se abrir, se não for um material autocicatrizante aplicado, aquele concreto ou aquela argamassa, você vai ter que gastar outro material para corrigir aquela fissura, que muitas vezes vai gerar resíduo e que na construção civil, infelizmente, muitas vezes não é destinado de maneira adequada. Enquanto as bactérias, a produção desses aditivos à base de bactérias não se gera resíduos, porque o meio de cultivo, por exemplo, em que as bactérias crescem, depois que a gente retira as bactérias desse meio, a gente simplesmente autoclava esse meio e pode despejar ele numa torneira, numa pia comum, por exemplo. Ele não é perigoso à saúde e não tem nenhum outro tipo de problema. Então, aí se tem um ponto de sustentabilidade também. Então, aplicando materiais autocicatrizantes, não seria necessário o retrabalho, né? E também não seria necessário a aplicação de um novo material para reparar aquela fissura. Trouxe aqui para vocês um panorama histórico, tanto da autocicatrização quanto do tratamento de superfície por adição de bactéria, mas antes, né, da gente falar de fato da adição de bactéria, eu trouxe o primeiro estudo de propriedades autocicatrizantes que foi publicado. Ele foi no ano de 1969, mas não foi em materiais cimentícios ainda, foi em materiais poliméricos, só para a gente ter um panorama, né, dessa evolução histórica da autocicatrização. Depois disso, em 1994, a doutora Caroline Dry, da Faculdade de Illinois, ela estudou pela primeira vez a autocicatrização em materiais cimentícios, mas ainda não era por adição de bactérias nessa época. Ela estudou a incorporação de fibras ocas de polipropileno preenchidas com adesivo de metilmetacrilato em materiais cimentícios. E aí o que acontecia?
Quando uma fissura se abria no material, a fibra se rompia, liberava o material cicatrizante, que é o metilmetacrilato, e ele fechava as fissuras. Então, em 94, acredito que muitos dos alunos aqui não eram nem nascidos ainda, se teve o primeiro estudo de autocicatrização, mas como eu disse, enfatizo, não por adição de bactérias. Depois disso, surgiram alguns estudos sobre o potencial de precipitação de cristais de carbonato de cálcio por ação bacteriana. E aí, lá no ano de 1999, Tiano, que é um pesquisador, e outros colaboradores, eles pegaram essas bactérias que estavam sendo estudadas na precipitação de carbonato de cálcio e eles prepararam uma solução e borrifaram essa solução com bactérias em monumentos antigos e fissurados que tinham problemas de elevada porosidade, e eles observaram que a porosidade diminuía e que fissuras foram fechadas por esse tratamento de superfície a partir da adição de bactérias. E aí, depois disso, em 2001, um pesquisador com certeza leu o trabalho de Tiano e pensou, né, se essas bactérias estão atuando no fechamento de fissuras e poros como um tratamento de superfície, o que será que vai acontecer se eu adicionar esse micro-organismo lá na mistura da minha argamassa ou do meu concreto? Então, a primeira incorporação de bactérias na matriz cimentícia foi no ano de 2001, pelo pesquisador Ramachandran. Mas os estudos nessa época ainda, a gente está falando de 19 anos atrás, ainda eram muito escassos. A consolidação do tema de autocicatrização se deu a partir da publicação do volume do Rillen, que é o volume 221. Esse volume ele foi escrito de 2005 a 2013, sendo que de 2010 em diante foi o grande boom das pesquisas na área de autocicatrização por adição de bactéria. Então, agora a gente já está falando aí nos últimos 10 anos. Mas, antes da gente ir para uma estrutura real, né, a gente sabe que para provar um novo material, é complicado, leva tempo e são necessários testes. E aí, lá em 2015, 5 anos atrás, o primeiro estudo de caso aplicado foi publicado. Os pesquisadores foram Victor Jonkers, sendo que Henk Jonkers, ele é um holandês, ele é o grande nome na área de autocicatrização por adição de bactérias. E esses pesquisadores, eles estudaram o seguinte, essa imagem aqui é o resultado do teste deles. O que eles fizeram? Eles fizeram um tratamento de superfície da fissura de uma laje de uma garagem. Então, eles delimitaram uma área no pavimento superior dessa foto que está apresentada aqui no slide, colocaram ali nesse ambiente, nessa delimitação, uma solução bacteriana, em um local com a solução e um local sem, né, para se ter a comparação. No caso aqui, a primeira imagem, a figura A, é sem o tratamento bacteriano, e aqui em B é com o tratamento bacteriano. E com o tempo, depois desse tratamento com a solução, eles colocaram uma determinada quantidade de água nos mesmos ambientes, né, a mesma quantidade, e avaliaram no pavimento inferior a permeabilidade da água naquela fissura. E aí o resultado está aqui. Quando não foi feito tratamento bacteriano, nós temos em A, a gente consegue ver, né, que a água percolou ali do pavimento superior para o inferior, enquanto no tratamento bacteriano, a gente vê aqui uma pequena coloração mais escura, mas a fissura foi basicamente toda selada. Isso lá em 2015 foi estudado. Depois disso, em 2017, se teve a primeira aplicação de agente de autocicatrização à base de bactéria numa construção real. Esse pesquisador que eu falei para vocês, o Henk Jonkers, ele criou uma empresa que é chamada de Basilisk, que foi de fato onde se teve a primeira aplicação comercial desse aditivo cicatrizante. Ela foi aplicada neste local aqui dessa imagem, que é um tanque de água na cidade de Rotterdam, onde 2 paredes desse tanque foram feitas com o aditivo à base de bactérias e 2 não. Sendo que a incidência de fissuras não foi visualizada nas paredes onde se aplicou o agente de autocicatrização à base de bactérias, e nas outras
paredes que não foram aplicados, se verificou uma incidência de fissuras, claro que de pequena espessura, mas que, quando a bactéria foi aplicada, ela foi capaz de fechar. E aí, agora no ano de 2020, se teve também a primeira aplicação real na Bélgica. Ela foi publicada por Van Muller, Muller e colaboradores. Esses pesquisadores, eles estudaram uma laje, eles aplicaram um aditivo à base de bactéria na laje dessa imagem aqui. Essa laje, ela é de um poço de inspeção do sistema de drenagem de uma cidade na Bélgica, onde também não foi verificada a incidência de fissuras quando se aplicou o aditivo à base de bactéria. Então, observem, eu trouxe aqui um panorama histórico, sendo que as maiores descobertas e as aplicações em escala real estão realmente aqui nos últimos anos. Então, o tema é muito atual. E aí, eu queria trazer para vocês também como essas bactérias ou os esporos são adicionados aos materiais cimentícios. Eu já disse que normalmente a gente adiciona os esporos por eles serem mais resistentes, né? E a gente pode adicionar de duas formas. Então, lá no momento da mistura, quando eu estou batendo meu concreto numa betoneira, por exemplo, ou então por imersão ou por aspersão de uma solução bacteriana. Já disse para vocês que quando a gente adiciona no momento da mistura, a gente tem uma autocicatrização. E, por imersão ou aspersão, nós temos um tratamento de superfície. Para ilustrar o tratamento de superfície, eu trouxe aqui uma imagem. Talvez os alunos que estejam no quarto ou quinto ano chegaram a ver essa demarcação, é lá do lado do laboratório de materiais de construção, numa parede que os próprios alunos levantaram e fizeram um revestimento argamassado, onde eu demarquei uma área, selecionei alguns pontos onde se tinha fissura e eu, com um borrifador, borrifava uma solução bacteriana, onde, ampliando aqui a área demarcada, durante 28 dias eu fui aplicando a bactéria e eu observei que essa foto aqui é do antes e a de baixo aqui é do depois. Eu observei que a fissura nos pontos, nos menores pontos, ela foi fechada ao longo do tempo, mas durante os 28 dias de análise, ela não foi completamente fechada. Vocês conseguem ver aqui, eu acredito que vocês conseguem ver que eu estou apontando com o mouse, né? Então, os locais onde a fissura não foi fechada completamente. Então, esse seria um exemplo do tratamento de superfície. Depois eu acabei não continuando esse experimento porque eu alterei a bactéria, né? Eu comecei a trabalhar com a bactéria isolada de caverna e o meu experimento acabou mudando um pouco de foco. Bom, independente da bactéria ou do esporo ser adicionado no momento da mistura ou por imersão ou aspersão, o que fecha a fissura é a precipitação de cristais de carbonato de cálcio, sendo que, a partir dos mecanismos bacterianos, ela pode acontecer de três formas. A primeira delas é a partir da hidrólise da ureia, que é uma das mais estudadas. A segunda é pela redução biológica de nitratos e a terceira e última é pela mudança de pH. Eu vou brevemente explicar para vocês esses mecanismos de precipitação, começando pela hidrólise da ureia, que é a mais estudada. Como que ela acontece? Para a precipitação acontecer por esse mecanismo, primeiro é que a bactéria ela precisa produzir uma enzima que é chamada de urease. Então, é um pedacinho lá do DNA da bactéria tem essa enzima e essa enzima, em contato com uma fonte de ureia e em um meio aquoso, a enzima ela hidrolisa essa ureia, liberando 2 mols de amônio e carbonato. Para que essa precipitação aconteça também, precisa-se ter uma fonte de cálcio. E aí, por atração iônica, o cálcio e o carbonato se juntam, precipitando o carbonato de cálcio. E aí, os cristais eles vão sendo precipitados, envolvendo toda a célula, até que toda a fissura e os poros sejam fechados. O grande problema quanto à precipitação pela hidrólise da ureia é a elevada carga de amônio que é liberada no material, o que pode causar manifestação patológica. Além disso, quando os pesquisadores estudam a precipitação pela hidrólise da ureia, normalmente eles adicionam a ureia na mistura do concreto,
o que também, com o passar do tempo, pode resultar em manifestações patológicas. E, por esse motivo, né, não é esse o mecanismo que eu estudo, mas trouxe aqui, como vários pesquisadores estudam sobre ele, trouxe aqui para apresentar para vocês. Bom, a precipitação pela redução de nitratos e pela mudança de pH, ela é mais simples, onde se tem uma fonte de cálcio, que pode ser qualquer fonte ali, do próprio cimento, das reações de hidratação, próprio hidróxido de cálcio, ou de um meio adicionado. Existem pesquisadores que adicionam ao concreto, por exemplo, lactato de cálcio, nitrato de cálcio ou acetato de cálcio, como uma fonte, né, para que a precipitação aconteça. E o carbonato, ele vem da própria respiração bacteriana, onde as bactérias que precipitam apenas pela mudança de pH respiram o oxigênio mesmo, e na redução de nitratos, as bactérias, no lugar do oxigênio, elas utilizam o nitrogênio na sua respiração. Então, existe apenas essa diferença, mas ele vem da respiração bacteriana, e então, por atração iônica, ocorre a precipitação dos cristais de carbonato de cálcio. Observe que a reação, ela pode tanto favorecer aqui a precipitação, quanto a dissociação. Isso vai depender do pH do ambiente. Quanto mais alcalino, mais se tende à precipitação dos cristais, que é, de fato, a situação dos materiais cimentícios, né? Então, quando se trata de concretos e argamassa, sempre vai ter essa tendência da precipitação dos cristais e não da sua dissociação. Aí eu trouxe para vocês alguns resultados que eu obtive ao longo das minhas pesquisas na autocicatrização. Eu trouxe aqui, acabei esquecendo de comentar antes, mas o termo em inglês é self-healing. Teve, acho que uns 2 anos atrás, teve um vídeo que viralizou nas redes sociais do pesquisador Henk Jonkers falando sobre o self-healing, falando sobre bioconcrete, o bioconcreto, né, o concreto vivo. Então, só para vocês conhecerem o termo, caso vocês ouçam ou vejam, né, alguma pesquisa na área. Então, esse resultado aqui é o resultado do meu trabalho de conclusão de curso, onde eu adicionei a bactéria Bacillus subtilis, aquela que eu falei para vocês lá, que foi isolada de uma plantação de arroz. Eu adicionei ela na concentração de 1,2 vezes 10 na oitava esporos por ml. O que isso quer dizer? Quer dizer que em toda a minha água de amassamento, toda a minha água da mistura do concreto, eu adicionei essa quantidade de esporos. E aí, o que eu fiz? Eu moldei as minhas amostras. No 7º dia de cura, eu levei essas amostras para aplicação de carga em prensa para induzir uma fissura, como essa que vocês podem ver aqui, de aproximadamente 0,2 milímetros. E aí, eu analisei essa fissura. Eu fissurei ao 7º dia, no dia seguinte eu levei para análise em lupa e fui acompanhando isso semanalmente. E uma semana depois, eu já vi essa incidência grande de cristais sobre a fissura. Eu sempre analisei o mesmo ponto, mas se vocês observarem bem, vocês conseguem ver que aqui ao fundo, por exemplo, ainda está escuro. Por quê? Porque os cristais eles foram precipitados na boca da fissura e não em toda a sua profundidade em uma semana. Mas, com o passar do tempo, a gente viu o preenchimento total dessa fissura. Esse foi o resultado que mais me instigou na época a continuar a pesquisa, a entender mais como isso acontecia, né? Porque eu achei bastante interessante, me cativou, e por isso eu continuei pesquisando sobre o tema. Então, aqui o primeiro resultado que eu trouxe para apresentar para vocês. Depois disso, lá no meu mestrado, eu mudei um pouco os parâmetros para analisar as fissuras. Por quê? Se eu voltar aqui nesse slide, vocês podem ver que essa fissura ela não é regular, porque eu não conseguia controlar essa espessura simplesmente pela aplicação de carga. E aí, no mestrado, eu tentei induzir essa abertura a partir da colocação de uma placa metálica no momento da moldagem. Essa placa depois foi retirada e resultou em uma fissura mais homogênea de 0,7 milímetros, uma fissura maior. Além disso, no mestrado, depois de muito ler, muito estudar, eu vi que vários pesquisadores, eles falavam que a concentração de 10 na oitava era muito alta e que uma concentração de 10 na quinta apresentava melhores resultados. Então, eu diminuí a concentração e aumentei a espessura da fissura.
E aí, conforme o tempo passou, eu vi que alguns cristais foram depositados nessa fissura, a gente consegue ver aqui na imagem alguns cristais, mas isso não foi nem perto do necessário para fechar essa fissura. E depois de fazer isso, o que eu descobri, estudando também, pesquisando? Que a partir do momento que eu induzi essa fissura pela colocação de uma placa metálica, primeiro que eu não, na verdade, não vou nem chamar de fissura, eu vou chamar de abertura, né? Porque ela tem uma espessura maior e ela não é uma fissura real. E por que ela não é uma fissura real? Quando uma fissura se abre pela baixa resistência à tração do material, a fissura ela tem como se fosse um formato de V. Né? A boca dela tem uma espessura maior e essa espessura vai diminuindo, né, ao longo da sua profundidade. E também, quando se abre uma fissura, você tem uma determinada porosidade ali na parede, em ambas as partes, né, da fissura. E quando eu faço com uma chapa metálica, isso não acontece. Por quê? Porque a minha parede fica lisa. E aí os cristais, eles têm dificuldade de ficar aderidos, né, nessa fissura para autocicatrizar ela. Além de que a fissura tem uma espessura maior, uma espessura de 0,7 milímetros. Mas já existem pesquisas, né, aproveitando para dizer, que com a adição de bactérias houve o fechamento de fissuras de 0,8 até 1 milímetro. Então, era possível o fechamento, mas provavelmente, pela forma que essa fissura foi feita, não houve autocicatrização dela. Aí, agora, no meu doutorado, eu mudei a bactéria, né? Vocês podem ver que aqui está com o nome argamassa com a bactéria L13. Essa bactéria L13, ela é uma bactéria isolada de caverna. A gente conseguiu essa bactéria com uma parceria com o professor da microbiologia. E essa bactéria ela foi isolada da caverna Pedra da Cachoeira, que fica na cidade de Altamira, no Pará. E aí eu fiz uma argamassa, eu estudei aqui a argamassa por questão de escala, né? É mais fácil trabalhar com argamassa do que com concreto. Fissurei aos 7 dias e fui analisando aqui. Depois de fissurar, eu tirei a primeira imagem, depois aos 28 dias eu tirei aqui outra imagem, aos 63 dias novamente. E aí o que eu observei? Aqui no caso, essa adição de bactéria aqui está na concentração de 10⁷ esporos por ml. Porque no meu doutorado, primeiro eu adicionei 10⁸, a fissura fechou. Depois eu diminui para 10⁵, aumentei a espessura, a fissura não fechou. E aí eu fui buscar o porquê disso, fui estudar mais e decidi estudar diferentes concentrações. E aí eu trouxe um resultado para vocês aqui, o outro eu já vou mostrar para vocês com a webcam, mas primeiro vamos trabalhar aqui. Então, essas imagens aqui são da concentração de 10⁷, onde até os 63 dias que eu tinha analisado, a fissura com adição de 10⁷ fechou completamente. É uma fissura de aproximadamente 0,2 milímetros. Só que observe, essa fissura foi induzida por ensaio de flexão, então ela também não é uma fissura de espessura constante, ok? Mas é uma fissura realista, né? E aqui eu trouxe uma imagem de lado da amostra no dia que eu fissurei, ao 7º dia de cura, e 3 semanas depois, aqui a precipitação dos cristais de carbonato de cálcio na fissura. E aí agora eu vou parar a minha apresentação aqui para mostrar para vocês as amostras que eu trouxe aqui. Então, ó, aqui eu trouxe, eu vou aproximar o corpo de prova só para vocês verem a fissura mais de perto. Essa é a minha argamassa de referência. Então, aqui a fissura, vocês conseguem ver que ela está aberta. Essa argamassa aqui, ela não tem adição de bactérias, tá? Aí eu trouxe aqui para mostrar para vocês o corpo de prova com adição de 10⁵, que foi esse que eu acabei de mostrar no slide. Vocês conseguem ver aqui a precipitação dos cristais. Isso é um lado da amostra. Em cima, a gente ainda consegue ver um pouco dessa fissura. Do outro lado, virando aqui a amostra, a gente mal consegue ver a fissura. Ela está passando, a gente consegue ver um pouquinho mais em cima, que tinha uma espessura um pouco maior, mas aqui na profundidade, onde se tinha uma espessura menor, a gente já não consegue ver. Essa concentração aqui foi a de 10⁵. Então, dessa imagem que eu acabei de mostrar para vocês no slide.
E do slide anterior, que era a concentração maior de 10/7, ela está aqui. Vocês conseguem ver? Deixa eu pegar uma caneta para apontar, para ficar mais fácil. Só um momentinho. Aqui, vocês conseguem ver esse esbranquiçado? É onde era a fissura. Então, eu não consigo ver mais a fissura na parte lateral. Na parte superior, eu ainda consigo ver um pouquinho da fissura. Deixa eu apoiar aqui para apontar para vocês onde que ela está passando, para vocês conseguirem ver melhor. Aqui, ó. Consigo ver um pouquinho dela ainda. Ela era uma abertura de mais ou menos 0,2 milímetros. E do outro lado, também, virando a amostra, eu só aproveito para dizer que essa amostra ela foi feita como um teste, por isso que tem os poros, né? Não é meu experimento real, foi apenas um teste. Então, por isso que está com esses poros maiores. A gente estava tentando padronizar o adensamento dessas amostras. E aqui, novamente, a fissura fechada, vocês conseguem ver o esbranquiçado, justamente pela precipitação dos cristais de carbonato de cálcio. Então, só para mostrar para vocês as fissuras e essas amostras que foram feitas. Então, a partir desses estudos, o que eu observei? Que, como essas amostras foram curadas, imersas em água, pela própria ação da gravidade, o carbonato de cálcio ele vai sendo precipitado, né, na fissura nas partes mais profundas e vai subindo, né, até que esse fechamento seja observado. Então, essas amostras que eu mostrei para vocês são resultado do meu doutorado, resultado parcial. Queria até aproveitar para agradecer, eu vi que o Luca entrou na palestra, o Luca Cremasco é meu aluno de cena, ele trabalha junto com a professora Berenice comigo, né, nos experimentos, e me ajudou aí na aquisição das amostras, em alguns ensaios, então aproveitar para agradecer a ele. E aí, então, esqueci de falar antes, mas enfatizando aqui a fissura, que 3 semanas depois, a menor espessura dela já estava fechada e a gente viu esse fechamento ao longo do tempo, né, nestas amostras. Além das fissuras, ocorre também o fechamento de poros. Então, esse também é o resultado do meu doutorado, onde aqui nós temos primeiramente a amostra de referência, onde a gente observa alguns cristais precipitados aqui, que podem ser oriundos da autocicatrização natural, né, do próprio material. Quando eu adicionei a concentração de 10/5 esporos por ml, eu já vi uma precipitação maior de cristais nos poros. Não, olha só, aqui, no caso aqui, a gente tem amostras aos 28 dias e depois a 168 dias, um período maior. E depois, aumentando essa concentração para 10/7, eu vi também fechamento de poros maiores. E esse resultado a gente achou interessante, por quê? Porque a gente conseguiu ver que no poro, o cristal ele é precipitado da parede para o seu interior. E a gente conseguiu ver, então, que ocorre uma diminuição no tamanho dos poros, o que é um ponto vantajoso também, ao longo do tempo, a partir da adição desses micro-organismos pela precipitação dos cristais de carbonato de cálcio. Bom, e quais são, então, as principais vantagens da adição de bactérias em materiais cimentícios? Falei bastante para vocês sobre a autocicatrização de fissuras, né, o principal ponto dessa adição, mas acabei de mostrar também que ocorre uma redução da porosidade, e por essa redução da porosidade se tem um aumento da resistência à compressão, né, são grandezas inversamente proporcionais, e a gente trabalha também aí, a partir dessa adição, com materiais mais duráveis, né, com um maior desempenho, uma maior vida útil. Mas existem alguns desafios ainda que não se tem claro, né, na bibliografia e que a gente está buscando entender também. E eu vou falar sobre esses principais desafios agora com vocês. O primeiro ponto é a concentração adicionada. Já disse para vocês lá que primeiro eu adicionei 10 na oitava, depois 10 na quinta, no mestrado, e agora no doutorado estudei diferentes concentrações. Por que eu estudei essas diferentes concentrações? Porque existem pesquisadores, por exemplo, aqui eu trouxe o resultado de 3 pesquisas que avaliaram diferentes concentrações. Então, aqui nós temos a concentração de 10 elevado à primeira, ao quadrado, ao cubo,
e assim por diante, e o percentual de aumento da resistência à compressão a partir dessas diferentes concentrações. Onde a gente consegue observar a tendência do gráfico aqui, que o maior aumento da resistência à compressão em percentual foi na adição da concentração de 10 na quinta, que foi por isso que lá no meu mestrado eu estudei essa concentração. Porém, nesse resultado aqui, que é de outros pesquisadores, Mondal e Ghosh, eles fizeram ensaios de absorção de água com diferentes concentrações em diferentes dias e observaram que sempre que eu aumentava a concentração, eu diminuía a absorção de água. A absorção de água, ela está diretamente ligada com a porosidade, porque se a absorção de água diminuiu, é porque a água não entrou nesses poros, porque esses poros foram fechados. Então, esse estudo de Mondal e Ghosh já indica que a melhor concentração para autocicatrização seria a de 10 na sétima, sendo que aqui a gente está falando de absorção de água, anteriormente a gente estava falando de resistência à compressão, tá? Então, a absorção de água eu quero que ela diminua, a resistência à compressão eu quero que ela aumente, ok? E ainda existem outros pesquisadores, eu trouxe aqui um outro resultado de Shao e Siddiq, que indicam também que para absorção de água, a concentração de 10 na quinta apresenta os menores resultados, que é o vantajoso. A gente consegue ver aqui que o 10 na sétima aumenta um pouco. Ou seja, existem controvérsias na literatura quanto ao tema. E por que essas controvérsias podem existir? Justamente por aquilo que eu falei para vocês anteriormente. Cada bactéria gosta de uma coisa diferente. Então, pode ser que uma bactéria tenha uma maior autocicatrização com a concentração de 10 na quinta e outra com a concentração de 10 na sétima. Por isso, é importante estudar essa concentração a ser adicionada. Outro ponto é a forma de adição. Eu já disse para vocês que poderia ser na água de amassamento ou por aspersão e imersão. Mas, além disso, atualmente, existem estudos de encapsulamento ou imobilização das bactérias. E, além disso, elas podem ser adicionadas na forma de esporos ou na forma de célula vegetativa. Quando eu adiciono diretamente a matriz cimentícia, o mais recomendado é adicionar na forma de esporos, por tudo aquilo que eu já disse para vocês. Mas se eu for imobilizar ou encapsular essa bactéria, eu posso adicionar ela na forma vegetativa, porque eu vou estar protegendo essa célula dentro da matriz. E como ocorre essa encapsulação ou imobilização? Se utiliza argila expandida, perlita expandida, que são agregados leves, sílica gel ou a bactéria pode ser empregada em algum outro agregado leve, e aí você protege essa célula ao ambiente hostil ali, que é o concreto ou a argamassa. Mas qual que é o porém dessa imobilização ou de se realizar o encapsulamento? É que se uma fissura abrir, por exemplo, e essa fissura não atingir esse agregado leve, não fissurar ou não romper esse agregado leve, a bactéria ela vai estar imobilizada dentro do material e ela não vai atuar no fechamento da fissura. Então, quando se imobiliza, precisa se estudar muito bem como fazer isso para garantir que com a abertura da fissura, essa cápsula que vai estar protegendo a bactéria seja rompida e libere o material, porque senão você também não vai ter autocicatrização. E na forma de esporos ou célula vegetativa, se pode adicionar ainda a bactéria de forma liofilizada ou seca em spray dryer, que nada mais é do que pegar uma solução líquida e desidratar essa solução. Então, eu até trouxe aqui para vocês a imagem dos esporos liofilizados em pó. Isso aqui é resultado do meu doutorado também. Agora eu trabalho com a bactéria em pó. Para vocês terem ideia, 1 grama disso aqui tem mais de 10 na décima esporos. Assim, muito, muito concentrado. Desculpa, não é 1 grama, é 0,1 grama. Então, é realmente muito, muito concentrado. E por que eu estou trabalhando com esse material em pó agora? Primeiro, facilita o transporte. Antes, lá no meu mestrado e lá no meu TCC, eu trabalhei em solução. Eu não tinha expertise para
liofilizar essa bactéria e ainda não conhecia esse procedimento. Então, toda vez que eu ia fazer o concreto ou argamassa, eu precisava fazer um cálculo de diluição e ter um determinado volume ali de toda a minha água de amassamento com aquela concentração. Era difícil de fazer, e também se a gente for pensar em um produto, isso não é aplicável. Então, eu tentei trazer agora para o doutorado essa aplicabilidade. É muito mais fácil de eu transportar e, por exemplo, de eu formular um produto que eu diga que ele deve pegar X gramas desse meu produto, dessas minhas bactérias concentradas, e diluir em Y ml ou Y litros da água de amassamento do concreto ou da argamassa. Então, agora eu estou trabalhando com a bactéria em pó dessa forma. E a bactéria em solução, então, tem essas desvantagens que eu comentei com vocês. Outro desafio é em relação à adição de meios de cultivo e fontes de cálcio. Existem vários pesquisadores que adicionam meio de cultivo. O meio de cultivo é um meio com nutrientes para a bactéria se reproduzir. É matéria orgânica. Tem pesquisadores que adicionam isso na mistura de concretos e argamassas, o que pode resultar em manifestações patológicas também. As fontes de cálcio mais utilizadas para precipitação de carbonato de cálcio são acetato de cálcio, lactato de cálcio ou nitrato de cálcio, no caso das bactérias nitrificantes. Desculpe. Mas ainda se tem dúvida de que se é necessário adicionar essa fonte de cálcio externa, porque já foi comprovado que as bactérias conseguem usar o próprio hidróxido de cálcio, oriundo das reações de hidratação, para que a precipitação de carbonato de cálcio aconteça. Então, ainda se está discutindo se é necessário adicionar essa fonte de cálcio ou não. E o último ponto, já finalizando aqui a minha apresentação, são as condições ambientais. Então, não se tem claro ainda, por exemplo, se eu usar a minha bactéria aqui em Londrina e se eu usar a minha bactéria lá no Nordeste. Aqui em Londrina a gente tem, por exemplo, uma amplitude térmica muito grande, a gente tem períodos longos, secos, e a gente ainda não sabe a real influência dessas condições ambientais, pensando numa estrutura real, na autocicatrização. O que a gente sabe? Que é preciso de umidade e de uma fonte de cálcio para a bactéria precipitar carbonato de cálcio, no caso da mudança de pH e das bactérias redutoras de nitrato. No caso das bactérias que precipitam pela hidrólise da ureia, é necessário também que o meio esteja em contato com a ureia. Mas essa influência direta do ambiente e o potencial de autocicatrização frente a esses diferentes ambientes ainda não foi estudado. De fato, que eu vou estudar agora na última etapa do meu doutorado. Então, esse seria o último desafio que eu trouxe aqui, de que se tem lacuna do conhecimento na área e ainda não se tem certeza, né, de quanto isso pode influenciar ou não na autocicatrização. E aí gostaria de agradecer, primeiramente, ao NDE colegiado pelo convite para participar, aos alunos, né, que estão assistindo, e também aos professores que estão assistindo, e não poderia deixar de colocar esse slide de agradecimento com os laboratórios que são parceiros, né, do grupo de pesquisa e que auxiliam no desenvolvimento dos experimentos, como vocês viram ao longo da palestra. Deixa eu parar minha apresentação aqui. É um tema bastante multidisciplinar, então a pesquisa não é feita sozinha, né? Existem muitas pessoas envolvidas e deixei aqui os laboratórios para aproveitar. Então, muito obrigada.